Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Boa noite a todos. Eu estou admitindo aqui as pessoas aqui para entrar na sala. Vocês estão vendo também a minha tela, né? Os meus slides. Tudo certo? Show, então. Então vamos começar, gente. Estão animados para reiniciar o sistema do corpo? Esse momento aí é o ideal, gente. Para a gente fazer esse detox, tá? No inverno a gente acumula muita toxina, muita carga tóxica e esse é o momento ideal. E eu vou atualizar esse programa, tá? Esse programa aqui que vocês estão vendo agora, eu vou atualizar ele quando entrarem novos produtos aqui no Brasil, tá bom? Eu fiz uma adaptação, porque a gente não tem todos os produtos, então eu consegui adaptar alguns dos produtos que a gente ainda não tem no Brasil, tá? Então, todo mundo aqui, eu acredito que, de repente, alguém já tenha feito algum programa de desintoxicação, mas quem nunca fez um programa de detox vai ter mudanças aí radicais na saúde, tá? Porque você tá aí acumulando toxinas há anos, né? Então, é um programa super importante que você pode fazer aí pelo menos 2 vezes por ano, tá? E o nosso corpo, ele trabalha forte, forte, forte para trazer o organismo à homeostase, que é o equilíbrio, né? E a intoxicação é um grande agente que vai impedir o corpo de entrar na homeostase, ao equilíbrio de uma forma tranquila, saudável, tá? Então, esse detox ele é feito 2 vezes por ano. E, explicando aqui sobre ele é feito em 3 estágios diferentes, ok? Então, a primeira fase, suporte ao fígado, são os primeiros 10 dias. Na segunda fase, os próximos 10 dias, suporte ao trato gastrointestinal. E na terceira fase é a renovação, é o plantio, a reconstrução e a integridade das células, tá? Então, são 30 dias de detox e renovação, ok? E esse treinamento, gente, isso tem que ficar bem claro, esse treinamento, esse programa, ele não vai diagnosticar doenças, não serve para isso. E se você tem dúvidas com relação à sua saúde, você precisa procurar um médico, tá? Combinado? Se você tem dúvidas, você precisa procurar o seu médico, tá bom? Então, existem alguns produtos, tá? Nesse programa que você vai precisar comprar, caso você não tenha, tá? Então, eu vou fazer essa primeira parte agora. Vou pedir para vocês desligarem o áudio. Vou fazer essa primeira parte do treinamento agora, dia 1º. E a segunda parte vou fazer na próxima terça-feira. Então, dá tempo para quem ainda não tem o produto, alguns óleos essenciais, dá tempo de pedir e chegar ou estar próximo de chegar na próxima terça-feira, ok? Então, quem já tem, ótimo, já pode começar a fazer, tá? No final, eu vou colocar os óleos que a gente vai usar nesse programa. Então, hoje é uma visão geral do que é o programa e explicar os mecanismos do corpo. Vou falar sobre alguns óleos também, tá? E se você tiver alguma dúvida, coloca no bate-papo para mim, porque eu, no final, eu vou olhar o bate-papo e vou responder, tá? Vai escrevendo no bate-papo que no final eu respondo. Tá? Que eu não posso dar o treinamento e olhar o bate-papo ao mesmo tempo, porque senão eu não dou conta, né? A pessoa tem que ter foco, né? Tem que se concentrar numa coisa só, senão não dá. Então, sejam muito bem-vindos, tá? E aí, a gente está vendo, vocês estão vendo aí na tela, espero que estejam, a nossa pirâmide do bem-estar, tá? O estilo de vida saudável da Terra. Então, o desenvolvimento desse estilo de vida saudável, ele requer atenção em 2 áreas principais. Estilo de vida e na saúde, tá? Eu tô admitindo as pessoas aqui para entrar na sala.
Então, a gente precisa combinar, deixa eu tirar aqui, nutrição adequada, exercícios físicos, gerenciamento de estresse e repouso também, um bom sono, redução de carga tóxica. Isso tudo aí constitui um estilo de vida que permite uma saúde melhor, né? E cada aspecto dessa pirâmide ela é importante. E se algum desses aí, por acaso, for deixado de fora, isso vai comprometer o resultado como um todo na saúde. Porém, o nosso foco hoje é na redução da carga tóxica, nessa parte aqui que está em vermelho, tá bom? Temos todas essas outras partes, tá? A gente hoje vai focar nessa parte aqui da pirâmide, ok? E carga tóxica. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu não sei se vocês sabem, mas uma mulher hoje, né? Ela coloca mais de 500 produtos químicos tóxicos na sua pele durante sua rotina de beleza, gente. É realmente alarmante, né? A pessoa usa cosmético, aí um cosmético tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 30 componentes, sendo que só a palavra parfum tem mais de 3.000 agentes ali nocivos, que é segredo comercial, né? Eles não falam o que tem ali dentro, né? Então, são mais de 500 produtos tóxicos que uma mulher coloca em si, na sua rotina de beleza diária. Na Europa, gente, 1.300 produtos químicos são proibidos de serem usados em produtos de beleza. 1.300 são proibidos. E no Brasil existe essa regulação? Existe esses produtos que são proibidos na Europa serem proibidos aqui? Não, não existe, tá? Nem aqui e nem nos Estados Unidos, também não, tá? Isso é na Europa, eles estão à frente nessa questão aí de redução de carga tóxica. Outro estudo também foi feito por Dr. Reid. Dr. Reid, 287 toxinas foram encontradas dentro do cordão umbilical dos bebês, tá? Eles fizeram um teste com vários bebês e 287 toxinas, tá? Eu tenho o link desse estudo, tá? Depois eu vou colocar no Instagram, tá? Para vocês arrastarem para cima e lerem esse estudo que foi feito e foi descoberto isso, 287 substâncias tóxicas no cordão umbilical de um bebê. Então, isso é alarmante, né? E acredito, assim, que a humanidade tem caminhado para uma conscientização maior. E nós somos agentes de mudança, né? Então, o que é uma toxina? Uma toxina é qualquer substância que causa danos ao corpo. Qualquer substância que causa dano ao corpo. Então, carga tóxica, ela está se referindo aí a um acúmulo de toxinas que vai afetar o seu corpo, tá? E isso se acumula aonde? Nos sistemas e nos órgãos do nosso corpo, tá? E as toxinas, elas vêm de muitas fontes, tá? O nosso mundo aí, a nossa vida, ela está saturada de toxinas, tá? E muitas delas a gente nem tem consciência. Muitas delas a gente nem sabe. Então, patógenos, produtos químicos e radiação são 3 categorias mais comuns de toxinas. Tem outras, tá? Essas 3 são mais comuns. E o que são patógenos? Patógenos são bactérias, fungos, vírus, são esses agentes microbianos que invadem o nosso corpo e causam infecção, doença, tá? Então, a toxina é qualquer substância que vai causar dano ao nosso corpo. Então, os patógenos entram, tá? Produtos químicos são qualquer substância sintética, química, que venha causar dano ao nosso corpo. Sabemos que são muitas. Exemplos comuns de produtos químicos são
ingredientes de alimentos processados, tá? Nos alimentos a gente tem muita carga tóxica também, como adoçantes artificiais, intensificadores de sabor, aqueles temperos, aquelas coisas que deixam o alimento com mais sabor, né? Então, em automóvel, em trânsito, aqueles escapamentos de automóveis, né? Solventes, plásticos, principalmente aqueles que têm BPA, tá? Fitalatos, pesticidas, xenoestrógenos, tá? E produtos de limpeza agressivos, ok? Entram aqui em químicos, ok? E radiação se refere a partículas de alta energia que podem causar danos ao nosso DNA, dano às nossas células, à nossa pele. Então, uma fonte aí comum que todo mundo tem aí, né, por perto, é a radiação solar, né, em excesso. Tá? A gente pode tomar sol, nós devemos tomar sol até para a síntese da vitamina D, tá? Mas o excesso, né, não é favorável ao nosso corpo, vai prejudicar o nosso corpo. Então, 3 aí exemplos de principais cargas tóxicas. E os locais de maior exposição, né? Então, o nosso corpo, ele lida com as toxinas de várias maneiras. E as áreas mais comuns, mais vulneráveis, na verdade, os locais de maior exposição, são esses 3. Os pulmões, o trato digestivo, o trato gastrointestinal e a nossa pele. Por quê? Esses órgãos, esses locais, eles têm eles são afetados diretamente, eles têm uma exposição direta. Então, as toxinas elas podem ser ingeridas, como eu já falei, através dos alimentos, inaladas no ar que a gente respira, ou absorvidas também pela pele, né? Então, quando você aplica alguma coisa topicamente, entra em contato com a pele, isso vai absorver, tá? E cada uma dessas vias, os pulmões, o trato gastrointestinal e a pele, eles possuem seus mecanismos de defesa, já fisiológicos, tá? Então, eles têm um mecanismo de defesa para minimizar a exposição, a absorção de toxinas. E um exemplo, como o nosso corpo vai se proteger dessas toxinas, é o nosso trato respiratório, os pulmões. Então, para proteger esse tecido aí suscetível, que são os pulmões, o nariz, a boca, a garganta, todo o caminho para chegar nos pulmões, eles são revestidos com uma membrana, né? E tem um muco ali para prender, para segurar partículas estranhas, tá? Então, no nariz, na garganta, a gente tem muco que serve para segurar essas partículas que ficam no ar, tá? Então, células imunológicas também são encontradas no tecido pulmonar para destruir qualquer coisa que venha passar por essas membranas, por essa mucosa que a gente tem, tá? Então, a gente tem também um mecanismo de defesa natural. Vamos lá. Redução da carga tóxica, tá? Nossa primeira área de foco é a redução da carga tóxica, evitar exposição tóxica. Os produtos de limpeza da nossa casa. Não adianta a gente fazer um mega de um detox e a gente continuar passando produto químico tóxico de limpeza, né? Esses dias eu estive conversando com uma pessoa que me falou que uma pessoa muito próxima dela tinha alergia respiratória e antes de falar sobre os óleos, eu perguntei se essa pessoa usava perfume e ela falou que sim. Eu falei, primeiro tem que parar de usar ou diminuir o máximo. Ah, não sei se a pessoa vai querer, porque ela gosta muito, sabe?
Cara, é a saúde, a gente tem que se conscientizar, né? Então, um pouco de bom senso ajuda muito nesse caso, né? Então, assim, se você precisar, por exemplo, passar uma água sanitária ou um detergente mais forte na sua casa, o que pode vir a acontecer, né? Uma coisa, sei lá, algo que aconteça, derrame alguma coisa estranha, eu não sei, né? Pode acontecer. Então, você pode se proteger com luvas, questão mesmo de bom senso, né? Criando uma ventilação adequada, usando máscara, tá? Mas, se você tem óleos essenciais em casa, você pode vir a substituir. Não precisa tirar tudo de uma vez. Você pode ir aos poucos, tá? Substituindo. Então, você pode usar o óleo de limão para limpar a casa, o óleo de On Guard, que eu vou falar mais para o final, para limpar a sua casa também. Lavar os alimentos com lemon, gente, muito, muito bom. Você pode fazer um spray com água e lemon, lavar as suas verduras, sabe? Colocar numa vasilha também o óleo de limão, tá? Para lavar suas verduras, suas frutas, tirar aquela carga tóxica que vem, né, cheio de agrotóxicos. Então, o óleo de limão ele vai limpar de forma saudável, tá? Você também pode tá usando para a bancada da pia, de lavar louça, né? Tá usando isso tudo também. Vinagre, bicarbonato de sódio, são excelentes para a limpeza da casa, tá? Eu vou dar algumas receitas aí no próximo treinamento, tá? Mas espero que vocês já tenham e que já estejam abertos a fazer isso, tá? Você pode também difundir óleos essenciais para limpeza do ar, tá? Do ambiente, ok? Foi descoberto também que a nossa casa ela é mais tóxica do que do lado de fora da nossa casa, tá? Então, hoje, você entra na sua casa para descansar, né, para relaxar, mas a sua casa acaba sendo mais tóxica do que do lado de fora, por conta também de agentes de limpeza tóxicos, tá? Então, ela é 5 vezes mais poluída do que do lado de fora. Isso foi um estudo também que foi feito, ok? Então, reduzir a carga tóxica, reduzindo a exposição tóxica. Então, a gente pode estar consciente disso, consciente também dos nossos cuidados com a pele, tá? A doTERRA, ela tem uma linha completa de cuidado com a pele que está chegando no Brasil em breve, tá? A shampoo condicionador já temos, a gente não tem ainda esse sérum e esse brilho aqui, né? É um creme para usar depois da lavagem, a gente não tem ainda, mas tudo isso que vocês estão vendo aí vai chegar, tá? Essa linha On Guard detergente também está muito próximo de chegar, tá? A nossa pasta de dente. Então, se você não tem, por exemplo, a pasta de dente, shampoo, condicionador, né? Você já pode implementar, tá? No seu dia a dia. O On Guard, a gente não tem ainda o desinfetante, o detergente, o concentrado de limpeza, mas você pode usar o óleo On Guard com vinagre, água e bicarbonato de sódio, tá? Isso vai fazer uma diferença significativa na redução da carga tóxica que você tem aí diariamente, tá bom? A segunda área do foco que a gente vai falar aqui da exposição à carga tóxica é apoiar as defesas do corpo, tá? A gente precisa evitar a exposição tóxica e dar suporte às defesas do corpo, ok? Nutrir e fortificar, né? O nosso corpo, gente, ele precisa de energia para realizar os seus esforços aí de proteção, de desintoxicação e os nutrientes certos também para produzir essa capacidade de proteção. Então, muitas toxinas hoje que a gente usa, que a gente tem no nosso corpo, elas são solúveis em gordura, tá? Então, o nosso fígado, particularmente o nosso fígado, ele precisa de muito apoio, tá? Porque a função dele é fundamental para desempenhar esse papel de eliminação de cargas tóxicas solúveis em gordura, tá? Então, outra forma de toxicidade é a presença também de radicais livres,
tá? Os radicais livres, eles trazem a oxidação. Se não for tratada essa oxidação feita por radicais livres, traz a morte prematura das células, tá? Suas células morrem antes do tempo. Então, os antioxidantes, eles são essenciais para a eliminação de radicais livres, tá? E na raiz de todas as condições tóxicas do nosso corpo está a inflamação, ok? Então, a célula inflamada e irritada. Então, o nosso interesse é prevenir a inflamação também. Então, como a gente pode fornecer esse tipo de apoio e nutrição para o nosso organismo conseguir se defender da maneira ideal? A gente tem a base aqui. Mas, Neu, esse produto ainda não tem no Brasil. Calma, tá chegando. Enquanto não chega, vocês precisam se alimentar bem. E eu vou dar dicas sobre isso, tá? É base, gente. É base uma boa alimentação. Esses 3 produtos, gente, eu acredito que eles chegam até dezembro no Brasil. Se você tem alguém que mora nos Estados Unidos, que você possa ligar para a doTERRA e ligar lá na doTERRA para o telefone que vocês já têm, né? E aí fala, olha, eu quero fazer o pedido de uma linha LLV, é Lifelong Vitality, e entregar na casa de fulano nos Estados Unidos. Fulano te manda para você aqui na sua casa aqui no Brasil, tá? Então, esses 3 aqui, enquanto não chega, tá? Mas está muito próximo. Eu não quis deixar de fazer esse programa pela falta desses 3, mas eu não podia também deixar de falar deles, tá? Eu não podia deixar eles de lado, porque a nutrição é básico, tá? É base mesmo, é fundação. Vocês lembram lá na pirâmide? É a fundação. Mas eu também não queria deixar de fazer, porque esse é um momento ótimo para a gente fazer um detox no corpo, mesmo que não seja 100% completo, né? Então, se você não tiver ninguém nos Estados Unidos que não possa enviar, não precisa se preocupar. Você pode fazer o programa Detox, tá? Com o que você tiver aqui no Brasil, tá? Você pode fazer, nada impede. Mas eu não podia deixar de falar deles. Então, eles são feitos com nutrientes essenciais, esses 3 aí. Então, incluem vitaminas, minerais, extratos de alimentos integrais, antioxidantes, ácidos graxos, tem óleos essenciais também nessa linha, tá? Então, isso eles colocam nos níveis adequados, tá? De nutrição diária. E eles são projetados para corrigir deficiências na alimentação, tá? Então, eles trazem essa base sólida, tá? Esse daqui, que é o VMZ, ele tem um complexo de vitaminas, tá? Esse aqui que está do lado direito. Então, ajuda o nosso corpo a produzir energia, tá? Esse daqui, o alfa-CRS, esse aqui da ponta aqui, ele tem excelentes recursos antioxidantes e eles vão favorecer a função hepática também, tá? E o ômega, esse daqui do meio, gente, é um ômega de alta qualidade, porque ele combina o ômega 3, o 6 e o 9. São 3 tipos de ômega, não é só ômega 3. São ômega 3, 6 e 9. Então, os ômegas, os óleos graxos ômegas, eles são muito importantes para diminuir a resposta inflamatória, são muito importantes também para a saúde cerebral, tá? Para diversas funções. Então, esses 3 aí são muito, muito bons para nutrir e fortalecer os mecanismos de defesa do corpo, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre alimentação um pouco mais para frente, tá? Se você não tem como pedir, não tem ninguém nos Estados Unidos que possa trazer, eu vou te dar algumas dicas de alimentação. Não se preocupem, tá? Mais à frente eu vou falar. Então, a terceira parte aqui, olha, suporte a órgãos que eliminam toxinas. Essa é a nossa terceira área que a gente vai focar, tá? Então, é redução da carga tóxica e gerenciar a exposição ajudando na eliminação, otimizando esses órgãos. Então, o nosso corpo todo ele tem um mecanismo bem complexo de defesa e de desintoxicação. E os órgãos, eles funcionam em conjunto para eliminar essas toxinas que entram no corpo.
Então, o fígado, os rins e o cólon, eles são envolvidos nesses processos de desintoxicação do corpo. Então, assim como a pele também e o trato gastrointestinal também fazem parte desse processo de desintoxicação. E a gente precisa apoiar esses órgãos vitais, porque se eles desintoxicam, a gente tem que apoiar esses órgãos. Vocês conseguem entender? Se eles estão desintoxicando, eles estão trabalhando. Então, a gente tem que ajudar esses órgãos a trabalhar, tá bom? Então, aqui, olha, vamos começar aqui pelo trato gastrointestinal. São caminhos de eliminação, tá? A gente tem caminhos de eliminação de carga tóxica no nosso corpo. Então, eles são chamados são feitos como se fossem chaminés, né? Você liga a lareira na sua casa, a chaminé tá lá, né? E tá jogando para fora aquela fumaça. No nosso corpo, a gente tem como se fossem, entre aspas, chaminés, tá? Chaminés primárias e secundárias, pelas quais vão se mover os resíduos do nosso corpo, tá? Então, muitas vezes, as chaminés primárias, elas são negligenciadas ou estão ali bem abaixo do funcionamento, elas não estão funcionando muito bem. E aí, o que acontece? As chaminés secundárias, que vocês estão vendo aí na imagem, elas vão assumir a sobrecarga do que a primária não conseguiu eliminar. Então, a nossa pele, ela muitas vezes ela é mencionada na literatura como o nosso terceiro rim, tá? Então, ela move ali resíduos que foram destinados para serem eliminados em outros lugares, acabam sendo eliminados pela pele, mas era para ter sido eliminado lá no fígado e está sendo eliminado pela pele. Olha que loucura, né? Às vezes uma erupção na pele ou um desequilíbrio na pele, você precisa buscar um exame, fazer um exame mais aprofundado para a eliminação de metais pesados ou eliminação de toxinas de forma adequada, tá? Tem pessoas que têm problemas de pele, aí usa o óleo, dá resultado, para daqui a pouco volta de novo, né? Então, isso pode ser um problema de toxina que o fígado não está conseguindo eliminar, tá? O fígado funciona como filtro, tá? Eu vou falar mais um pouco disso mais para frente. Mas são filtros do nosso corpo. Quando entope o filtro, o outro que não tinha nada a ver fica responsável, tá? E fica sobrecarregado. A nossa pele é uma das partes do nosso corpo que acaba tendo que eliminar toxinas, tá? O nosso sistema respiratório também, tá? Então, às vezes a pessoa tem um problema respiratório contínuo por conta de toxinas que o fígado não está conseguindo metabolizar. Então, vai para o pulmão ou para a pele. Então, as primárias ali, ó, trato intestinal, gastrointestinal e o sistema urinário, que engloba o fígado, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui mais à frente. Então, vamos otimizar a eliminação, tá? A gente precisa garantir que as chaminés principais, o sistema de exclusão de toxina, né, as primárias, elas estejam funcionando bem. Então, o que a gente vai fazer nesse programa? A gente vai ajudar no fluxo adequado do trato intestinal, no fluxo adequado do trato urinário, na função hepática adequada também. E evitar o uso excessivo das chaminés, entre aspas, secundárias. Ou seja, evitar erupções cutâneas desnecessárias, né? E problemas pulmonares também, tá? Então, a gente precisa tirar essas cargas desnecessárias dessas outras chaminés do corpo, tá? Como a gente pode fazer isso da melhor maneira possível, tá? Olha, a mistura de desintoxicação Zendocrine é um produto maravilhoso para maximizar a saúde do fígado, rins, cólon e sistema endócrino.
Temos no Brasil, Neu? Não, mas a gente tem todos os óleos da mistura, graças a Deus. Então, a gente consegue adaptar um Zendocrine brasileiro, né? Então, ó, tem tangerina, juniper berry, coentro, gerânio e juniper berry e rosemary, que é o alecrim. São esses 5 óleos essenciais que compõem o Zendocrine, tá? Ou Zendocrine, tá? Então, ele vai ajudar a otimizar a eliminação, tá? Da carga tóxica, tirando a sobrecarga do sistema secundário, tá bom? De desintoxicação, ok? Então, são esses óleos, já podem anotar que a gente vai precisar, tá bom? Na próxima semana. Então, olha aí, o trato gastrointestinal. A principal função do nosso trato gastrointestinal é o quê? Metabolizar o que a gente ingere, os nossos alimentos, e também colocar para fora resíduos, tá? Então, o trato gastrointestinal vai metabolizar o que a gente come e colocar para fora o que não serve, tá? E também ele faz um papel importante na absorção de nutrientes, de alimentos, tá? Então, para muitas pessoas, infelizmente, o sistema intestinal está em decadência, ou está muito ruim, ou está abaixo do ideal, né? Então, o corpo, ele precisa, o trato gastrointestinal, especificamente falando, ele precisa estar funcionando bem para saber distinguir quais substâncias ele vai absorver e quais ele vai jogar fora, quais são as toxinas prejudiciais, tá? Então, para realizar essa diferenciação, o trato gastrointestinal ele serve como uma barreira seletiva. Ele vai selecionar, regular a absorção e vai impedir a entrada de coisas ruins no nosso sangue, tá? E no nosso sistema linfático também. Mas ele precisa estar em bom funcionamento. Então, a gente precisa dar suporte ao trato gastrointestinal, tá bom? Então, o intestino, ele, como eu já falei, ele é um local de absorção do corpo. Vitaminas, minerais, proteína, gordura, carboidratos também, eles são absorvidos no intestino, no delgado, né? E no grosso é o que vai eliminar, tá? Não, ele vai absorver, melhor dizendo, vai absorver, vai reter a água, tá? Os resíduos e vai trabalhar ali com coisas que não podem ser digeridas, como fibras, tá? O intestino delgado. Então, para maximizar essa absorção, as paredes do intestino, elas são absorvidas com partes como se fossem cabelos, tá? E eu vou mostrar para vocês na próxima foto. São como cabelinhos, assim, que vão aumentar a parte de absorção, tá? Vai aumentar a superfície de absorção, ok? Do intestino. Então, o intestino é gigante, gente. Se você for ver a superfície de absorção do intestino, ela é enorme por conta desses cabelinhos que ficam ali no intestino, tá? Como se fossem cabelos semelhantes. Então, se os intestinos eles fossem esticados de maneira plana, é uma curiosidade aí para vocês, o tamanho dele equivale ao tamanho de uma quadra de tênis. Se você pegar ele e esticar. Olha isso, que impressionante, está dentro do nosso corpo. Né? Realmente é fascinante o corpo humano. Então, a gente precisa cuidar do intestino. Olha aí o trato gastrointestinal. Olha, quando os alimentos, os nutrientes, eles vão sendo absorvidos pelo nosso corpo, eles passam pelo sistema digestivo e entram na corrente sanguínea, né? Para entregar no nosso corpo, para entregar todos os nutrientes, as substâncias para todo o nosso corpo. Então, a gente precisa trabalhar para o quê? Para que a parede do intestino ela se mantenha absorvendo, tá, os nutrientes e fazendo essa seleção do que pode ser absorvido
e do que não pode ser absorvido. Então, ela deve selecionar isso. E impedir a toxina no nosso organismo, tá? As paredes, olha, do nosso intestino, aqui no meio, vocês podem ver, tem as células epiteliais, tá? Que elas servem como uma barreira seletiva, tá? E ela permite que apenas certas substâncias passem para a circulação sanguínea. Então, aqui, nesse aqui do lado aqui, olha, as vilosidades, elas são essas pequenas estruturas que parecem cabelos, parecem pelos, né? Então, elas vão até o bulbo intestinal e existem milhares dessas, o que faz com que a superfície do intestino fique enorme, gigante. Então, ainda menor que essas vilosidades aqui, tem as microvilosidades, tá? Ainda menor, tá? Então, combinadas essas três estruturas, elas aumentam a área de superfície e absorção, tá? Então, elas são altamente seletivas. E como que a gente vai cuidar desse trato? A gente vai usar aí o Zengest, tá? O Zengest, gente, ele é um potencial estimulante de secreção gástrica, tá? Secreção gástrica e também do movimento intestinal, da movimentação intestinal, que eles falam que é o peristaltismo intestinal, tá? A movimentação do intestino. E o Zengest contém vários óleos essenciais, tá? Inclusive o gengibre. O gengibre ele é conhecido também, com outros que estão no Zengest, pela sua capacidade de aumentar a atividade das enzimas digestivas do nosso organismo. As enzimas digestivas, elas são super importantes, tá? Nos Estados Unidos tem um produto chamado Terrazine, tá? Tem óleos essenciais e já tem as enzimas no Terrazine, já tem as enzimas lá. O Zengest, ele vai ajudar a aumentar a atividade das enzimas, a excretação de enzimas, para melhorar a atividade delas que já estão no nosso corpo, tá? Então, a gente precisa colocar enzimas para dentro do nosso corpo de uma outra forma, a alimentação, tá? Então, elas são muito importantes para quê? Para catalisar todas as reações químicas do nosso corpo, tá? Então, elas são cruciais nos processos fisiológicos, incluindo metabolismo e desintoxicação, tá? Então, quais são os alimentos, para eu manter as minhas enzimas digestivas, ó, show de bola? Alimentos frescos e crus. Alimento cru. Quando você cozinha o alimento, as enzimas se perdem, tá? Então, aumentar a ingestão de alimentos crus, tá? Pega aquela cenourinha, rala a cenourinha, tá? Eu fui nos Estados Unidos agora há pouco tempo na convenção e eles comem bastante coisa cru, gente, ensalada, eu achei isso o máximo. Brócolis cru, couve-flor crua, tá? Eles colocam o molho e fica uma delícia, tá? Então, precisa ser cru. Quando ele é cozido, essas enzimas elas são destruídas. Outra coisa que destrói as enzimas, a esterilização, pasteurização, né, dos alimentos, a radiação também, o congelamento acaba com as enzimas. E outro detalhe, micro-ondas também, que a gente usa no dia a dia, tá? O micro-ondas, como essas outras questões que eu falei, faz com que as enzimas alimentares se tornem inativas, tá? E alteram a estrutura e fazem com que elas fiquem até inúteis para o nosso corpo, tá? Então, assim, é pensar em reduzir o uso de micro-ondas, tá? Reduzir aí, tentar comer o máximo de alimentos crus, vegetais crus, tá? Frescos. Então, tem um estudo que mostra,
E alguns especialistas na área da nutrição, não sei se tem algum nutricionista aqui comigo, nesse treinamento, né? A gente tem nutricionistas da nossa equipe, nutricionistas muito, muito bons, né? Então, eles falam que uma dieta saudável incluiria pelo menos 60% dos nutrientes do nosso corpo vindos de alimentos crus, frescos, tá? Então, é uma boa meta, mas nem sempre está disponível, né? Então, a gente tem que tentar aí o máximo usar esses alimentos aí crus, tá? E utilizar o Zengest, né? Então, a gente vai começar com o Zengest nos primeiros 10 dias, antes da introdução dos outros componentes para a gente garantir aí o fluxo do trato gastrointestinal, para que ele flua bem, tá? Então, esse fluxo ele é muito importante, porque o intestino é a nossa chaminé primária, vocês lembram? Então, a gente tem que começar por ele, tá? Então, a gente recomenda aí 1 a 3 gotas com as refeições esses 10 dias para começar, tá? Então, o Zengest e o Terrazine também seria fantástico se ele tivesse aqui no Brasil, mas como não tem, a gente vai aumentar nesses 10 dias aí pelo menos o máximo que a gente puder de enzimas no nosso corpo, diminuir o uso de micro-ondas, tá? E usar mais alimentos crus, tá? Higienizar bem com óleo de limão, deixa de molho, passa bastante lá um sprayzinho, para não precisar passar pelo cozimento, porque isso acaba com as enzimas, tá? Então, esse primeiro passo aí é muito recomendado para o sucesso de qualquer programa de detox. Qualquer programa de detox tem que cuidar primeiro do seu intestino, tá bom? Agora, vamos mais um pouquinho à frente. Olha aí o caminho da eliminação da toxina, gente. Outro caminho aí, ó. A toxina entra no fígado, é esperado que seja eliminado, né? Depois vai para os rins e para o cólon, tá? Então, muitos órgãos do nosso corpo, eles têm essas funções de desintoxicação, principalmente esses 3 aí, ó, tá? Então, a gente vai apoiar esses órgãos para manter essa função de detox, tá? Para ajudar nessa função de detox e tirar as toxinas do nosso corpo, tá? É um outro grupo aí muito importante, além do intestino também, tá? Então, esses órgãos, eles vão desempenhar esse papel fundamental, tá? Após o metabolismo do fígado, que a toxina passa pelo fígado, todos os resíduos deveriam passar aqui, olha, serem eliminados, tá? Então, os resíduos sólidos, eles vão para o cólon, tá? E aí vão ser eliminados através das fezes, tá? Enquanto os outros, que são mais líquidos, nitrogenados, eles vão ser eliminados pelos rins, através da urina, ureia, xixi, comumente falando, né? Então, o fígado sozinho, ele não tem a sua chaminé, a sua saída própria, tá? Então, ele depende, o fígado metaboliza, mas ele depende dos rins e do cólon como chaminés para eliminar, tá? Para eliminar o que não pode ficar no nosso corpo. E se essas duas chaminés aí, né, essas duas vias de saída, os rins e o cólon não estiverem funcionando bem, se elas não estiverem funcionando corretamente com o fígado, o que vai acontecer? As toxinas não vão encontrar uma forma de saída dos resíduos. Então, o que acontece? Vai para a pele, vai para o pulmão, como a gente já falou, né? Então, precisa estar funcionando bem. Os rins e o nosso cólon são, assim, primordiais para a eliminação de resíduos, porque eles são chaminés, eles são fontes de saída de toxinas, tá? Então,
Uma das principais funções, gente, dos órgãos vitais é atuar como esses filtros que a gente está falando, né? Então, o nosso maior órgão, qual é o maior órgão do nosso corpo? Vocês sabem? Qual o maior órgão do nosso corpo? Maior órgão. Pele. Isso. Ela já sabe tudo, essa Gisele. Pele. Gisele Marie. Então, a pele, ela tem essa função protetora primária, né? Contra a exposição, infecção tóxica, né? Os pulmões vão ajudar a filtrar o ar que a gente respira, com as partículas que já falei. E o trato gastrointestinal, que vai do estômago até o cólon, lá no final, também realiza a limpeza e filtragem das toxinas que entram no nosso corpo. E se as toxinas elas passam por esses órgãos na primeira linha de defesa, outros órgãos, como os rins e fígado, acabam desempenhando funções adicionais de filtragem para limpar o nosso corpo de químicas e patógenos que podem causar danos para o nosso corpo. Tá? Então, o sistema de filtragem e o gerenciamento de resíduos do nosso corpo, ele é capaz, sim, de solucionar uma certa quantidade de exposição e toxinas, mas a gente vive em um mundo cheio de poluições ambientais. Lembra lá no começo que a gente falou que uma mulher passa 500 produtos químicos na pele por conta de produtos de cosméticos? Uma criança já nasce com um cordão umbilical com mais de 280 substâncias químicas, né? Então, a gente tem muitos produtos nocivos no nosso ambiente, tá? Então, produtos de beleza, inclusive até na água tratada. A água que é tratada, né, a gente precisa... Eu estava até vendo uma palestra de um pesquisador falando para a gente procurar tomar água de mina. Água de mina mesmo, que sai da mina. Mas é uma coisa tão difícil, mas a gente... Cara, se tu tiver essa facilidade, aproveita. Porque a nossa água ela já vem com flúor. Pense. Né? É intoxicando mesmo a gente, tá? Então, o sistema de filtragem do corpo, o que acontece? Fica sobrecarregado. Fica sobrecarregado. Aí, seu cabelo começa a ficar estranho, sua pele começa a ficar estranha, você não dorme direito, você tá com mau humor, você tá sem disposição, distúrbios hormonais, né? Então, o sistema de filtragem do corpo fica sobrecarregada, como se fosse um filtro de carro, né? Um filtro da máquina de café, que fica sobrecarregada, a máquina lá de café, aí emperra lá o filtro e fica entupida, né? Com o tempo. Os nossos órgãos também podem ficar entupidos. Então, os órgãos que são saudáveis, eles conseguem se limpar, eles são autolimpantes, tá? Eles conseguem resolver ali, tá? Em condições normais. Mas muitas condições de saúde acabam deixando isso, essa superexposição dos órgãos vitais e eles não funcionam muito bem. Então, a gente tem que evitar o máximo que a gente puder essa exposição e, beber muita água, beber água frequentemente, tá? Água limpa, né? Se possível, água de mina, né? Então, além disso, eu não tenho água de mina, gente. Mas tem um bairro aqui do meu lado que não tem água encanada, tem poço. Né? Então, eu já estou até pesquisando ir lá para pegar uma água lá com eles. Né? Então, além disso, a gente pode suplementar a nossa dieta também com os nutrientes, né? Que a gente falou antes, tá? E a gente também vai trabalhar com a limpeza também intestinal, tá? A gente vai começar com os 10 dias de suporte para o intestino e depois a gente vai começar com uma limpeza também do intestino, tá? Então, aqui, essa época de primavera é excelente para limpar o organismo, tá?
Então, o inverno chegou ao fim, a gente se acumulou lá a toxina. No inverno, a gente coloca menos suor para fora, a gente faz menos xixi, né? A gente fica lá prendendo ali, né, as toxinas. Então, essa época é muito boa para a gente liberar isso. Tá? Não tem tempo melhor do que esse. Então, esse vai ser excelente aí para reduzir a carga tóxica do nosso corpo, tá? E vamos fazer isso de forma natural, tá? Então, esses, gente, são os óleos aí que a gente vai trabalhar nesses 30 dias, tá? Mas, Nê, você não falou ainda dos Lean Sácia, eu vou falar no próximo como a gente vai usar, tá? Esses 1, 2, 3, 4, 5 primeiros aqui embaixo são dos endocrine, tá? E esses outros aqui a gente vai trabalhar de outra forma, tá? Eu já tenho todos esses aqui, tá? Então eu vou fazer também, tá? Então a ótima descrição aí para esses 30 dias que a gente vai passar, ó, limpeza, renovação e a gente vai reiniciar, dar um restart, tá? E aí você vai ver essa diferença no seu dia a dia. E a gente vai discutir também, a gente vai falar, vai bater um papo sobre os benefícios desses produtos, tá? E o seu papel no gerenciamento da carga tóxica. Eu não sei se vocês viram no meu Instagram, eu postei sobre óleo de coentro. Coentro é excelente para eliminar metais pesados. A gente vai usar ele aí, tá? Misturado com outros óleos essenciais, tá? Então, a gente já está 1 hora aqui. Eu sabia que não ia dar tempo de fazer o treinamento todo, então por isso eu dividi em 2, até mesmo para dar tempo de vocês absorverem essas informações, aprenderem tudo direitinho, fixar a informação e na próxima semana, já com os produtos em mãos, tá? Ou já chegando em casa, a gente continua, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Boa noite, ouvindo bem, perfeito. Ah, gente, alguém não estava me ouvindo? Está falando que tem apostila. Apostila, não pensei nisso, mas é uma boa ideia. Eu posso ver de fazer uma apostila assim, ou um e-book, um mini e-book, né? Eita, não anotei todos. Alguém anotou? Tira foto, gente, aqui, ó, tá? Então, perdi o início. Vai estar tudo escrito depois para os 10 dias. Espero que sim, mas eu vou deixar gravado isso aqui, tá? Mas na próxima semana a gente vai falar do restante do programa, tá? Pode ser junto com as refeições, tá? Ou deve ser do Zengest. Pode ser junto das refeições ou depois da refeição, tá? Isso não faz diferença, vai chegar lá dentro e vai juntar tudo, tá? Precisamos de filtros que alcalinizem a água e tirem o flúor. Oh, boa, Josi! Também existe filtro para chuveiro para diminuir o cloro. Muito bom saber essa questão da alcalinização da água que tira o flúor. Poxa, tomara, né? Vou dar uma pesquisada nisso, né? Você pode dar uma lista de todos eles, pois a imagem está entroncada. Qual imagem? Essa última, Beatriz? Está entroncada? Está ruim a imagem? E como vai funcionar o programa? Então, os Lean Sass é o mesmo dos Smart Sass. É porque eu tenho mania de falar, gente, de Lean Sass, porque eu sou da época dos Estados Unidos. Eu coloquei aqui essa imagem americana, tá? Coloquei as outras aqui. Zengest eu coloquei do Brasil, mas os Lean Sass eu sempre falo os Lean Sass, sempre vou falar, não tem jeito. Porque eu entrei na época dos Estados Unidos. Então, aqui, esses aqui, sim, eu posso anotar depois, colocar escrito no slide da próxima aula, tá bom? Você quer que eu fale? Tá. Limão, On Guard, Zengest e Lean Sass, não, Smart Sass, né? Aí aqui, dos endocrine, tangerina, juniper berry, cilantro, gerânio e rosemary. E o outro aqui, ó, que a gente vai fazer a limpeza do sistema gastrointestinal, que ele é ali muito, 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 muito próximo do GX Assist, tá?
que a gente vai usar 10 dias. Então, assim, Neu vai usar esse monte de óleo de uma vez só? Não, não. Como falei, vai ser dividido em 3 etapas. 1, 2, 3. Cada etapa tem 10 dias. Então, a cada 10 dias, você vai usar um grupo de óleos, tá? Não vai ser tudo de uma vez, tudo num dia só, tá? A gente vai usar dividindo isso em 3 vezes, tá bom? Existe uma garrafa chamada flash, que é um vidro específico que filtra a água e deixa ela no formato. Olha, legal, vou pesquisar sobre isso, vou até tirar foto também, para ver se eu pesquiso. Mas, gente, ó, estamos chegando ao fim desse primeiro. Espero que vocês tenham gostado. Vocês gostaram? Deu para entender? Tem alguma dúvida? Certo? Então tá bom, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Amei, amei. Show de bola, que bom. Tá? Tirem foto, gente. Posta lá no Instagram, me marca. Um pouquinho, deixa mudo aí. Neu, Oi, amor. Oi. posso só dar um testemunho do Zengast? Pode. Rapidinho. Então, no sábado passado, foi sábado passado, eu fui na missa da igreja aqui na Serra, que tem perto, e lá, como era aniversário de alguém, serviram um bolo lá. Aí viemos embora à tarde, e eu, quando chegou assim uma noite, eu fiquei um pouquinho enjoada. E tomei o Zengast. Eu acho que foi a minha sorte, porque eu depois até assim vomitei muito, tive diarreia, mas foi assim, tive e parou. E teve muita gente que foi parar até no hospital. Então eu acho que o que me salvou foi ele. Acho não, tenho certeza, assim, porque ele até, né, que o organismo da gente é isso mesmo, ele coloca para fora o que a gente que está fazendo mal. Mas eu não tive mais nada. Entendeu? Eu não continuei, foi aquilo, e então acho que foi a proteção que assim eu senti um pouquinho enjoada. Eu fui e tomei o Zengast logo de uma vez, e foram 4 gotinhas só. Então, graças a Deus, porque o pessoal passou muito mal de ter que ir para o hospital tomar soro e tudo, Porque eles entendeu? não tiveram a proteção que você teve, o suporte ao intestino que você teve com o Zengest, né? Essa limpeza que ele ajudou você a fazer, né? Muito bom, amei. É isso aí. Gostei muito, viu, gente? Achei ótimo, ó. Vou interromper o compartilhamento. Então é isso, meus queridos. Fiquem com Deus, olha. Tirem foto aí, me marca no Instagram se você participou, tá? Na terça-feira, na próxima semana, parte 2, tá? Beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Boa noite.